Vamos começar então o Minutos do Divã hoje falando de ansiedade. É o tema de hoje. Hoje eu quero trabalhar a ansiedade. Aliás, é um tema que o pessoal pede muito para mim, para poder falar. E agora eu falei que eu vou falar hoje. Eu falei, vou atendendo a pedidos aí do pessoal. Vamos falar de ansiedade. Como se libertar da ansiedade. Olha, ansiedade logo de cara você tem que entender que é a razão de vários distúrbios. Dá para tomar gelado, viu? Cabem aqui. Principalmente eu que gosto de gelado, então tranquilo. Ansiedade está ligada a vários distúrbios que causam nervosismo, causam medo, causam apreensão e preocupação. Então nós temos aí logo de cara 4 coisas aí que acabam gerando uma influência direta ou indireta através da ansiedade. E olha, quantas outras doenças são desenvolvidas a partir da ansiedade. Uma coisa acaba levando a outra. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de alguma situação do dia a dia, como lidar com expectativas, com datas importantes, com entrevistas de emprego, com vésperas de provas, exames de saúde, entre outras coisas. A ansiedade é uma reação do corpo, que mostra realmente a ótica da inquietação. Nos tornamos inquietos por uma série de coisas. Às vezes, diante de uma vitória, diga esse beijão gigante para você. Às vezes, diante de uma vitória, certo? De algo que você vai conquistar, a ansiedade vem sobre você. A chegada de alguém que você se importa, as situações as mais variadas, acabam gerando de alguma forma e de alguma maneira esta ansiedade. Nós temos que entender que a ansiedade ela pode ser de alguma forma ou alguma maneira dominada, certo? Para que os efeitos dela não possam atrapalhar você. Com relação à ansiedade também, logo de cara eu posso dizer para você, por exemplo, que algumas pessoas elas acabam vivenciando reações mais intensas de ansiedade, porque justamente os padrões de segurança e acolhimento, segurança que é dado pelo pai, acolhimento que é dado pela mãe, a ausência dessas duas pontas importantíssimas na constituição familiar e estrutural da pessoa acaba fazendo com que ela se torne muito ansiosa. Bete, beijo para você, para o Amaro, para o Pedro e para a Vitória. Então, nós temos que entender que a ansiedade normal, muitas vezes, ela acaba ultrapassando os limites e aí vai gerar o quê? Medo, ansiedade, medo, insegurança, transtornos os mais variados, transtorno de ansiedade, e esse medo excessivo vai ser perturbador, e essa coisa perturbadora vai gerar ações e situações e reações totalmente desfavoráveis, certo? Que pode causar, em algum nível, de alguma maneira, as mais variadas perdas. Isso mesmo que você está ouvindo. Então nós temos que analisar exatamente toda essa ótica, certo? Esses períodos de excitabilidade, certo? De inconstância, essa necessidade muitas vezes dessa resposta que não vem, faz com que a ansiedade seja uma luta muito grande, certo? São muitos pensamentos ao mesmo tempo, a busca de respostas que não vêm. Doutor Joanes Torres, já estou ansioso só de você falar, mas é a realidade. Maria Moreira, Deus abençoe você, Glicério, Gustavo, Gabriel, entendeu? E Guilherme, Deus abençoe toda a família de vocês. Quando nós entendemos exatamente isso, nós vamos ver que a ansiedade, ela tem uma resposta imediata, o medo. E o amigo do medo é a insegurança. Então, medo, insegurança e ansiedade andam juntos. Medo, ansiedade e insegurança. Esses 3 sentimentos, eles são associados, gerando muitas vezes o quê? Uma tensão muscular. Gerando muitas vezes, parece pânico, mas não é. E às vezes as pessoas acabam rotulando tudo da mesma maneira e da mesma forma. Isso é errado, Pior também do que rotular errado, diagnosticar errado, é você se automedicar, que aí isso daí é uma coisa terrível. Então não faça isso.
Daqui a pouco nós vamos entender os fundamentos da ansiedade. E claro que eu, como sempre no Minutos de Ivan, eu vou dar as super dicas para você controlar esta ansiedade. Então eu estou preparando o caminho para você compreender a dimensão ampla que está ligada exatamente à ansiedade. Exatamente isso. Quando nós entendemos isso, certo? O perigo que muitas vezes nós passamos por causa da ansiedade, certo? A incerteza, aquela coisa de você querer controlar, mas não conhece exatamente os gatilhos, as formas, as maneiras que a ansiedade acaba de alguma forma e de alguma maneira alcançando você e atrapalhando seu dia a dia. Muitas vezes eu posso dizer isso como especialista da área, que você acaba de alguma forma, de alguma maneira, sofrendo de determinadas maneiras desnecessariamente, por coisas que você não tem esse domínio, mas você acaba sofrendo desta forma e não tem resposta, porque essa ansiedade muitas vezes ela vai de alguma forma, de alguma maneira, estar fazendo com que você não consiga realmente compreender o tempo, muitas vezes os prazos de trabalhos, certo? De ações que você tem que ter, de coisas que estão na sua mão para você fazer, de tantas situações que de alguma maneira e de alguma forma você acaba protelando. Beijo para você, minha filha Bárbara Marques. Então vamos entender exatamente isso, as dificuldades da ansiedade, os impactos da ansiedade. Ansiedade muitas vezes porque você está passando um momento financeiro que não é propício, você não tem os recursos necessários e muitas vezes você acaba se limitando realmente nas respostas que são necessárias para você poder deixar a ansiedade no devido lugar que ela tem que estar e você sofrer em demasia por determinadas coisas. Se você faz ou realiza as coisas como deve realizar, deve haver uma tranquilidade em você. Lembre-se, aquilo que depende de você, faça muito bem. Aquilo que depende dos outros, analise o quanto você é dependente de tal pessoa, às vezes dentro de um relacionamento, às vezes dentro da família, às vezes dentro do trabalho, certo? Você hipervaloriza tudo isso e de alguma forma você acaba reduzindo o seu perímetro de segurança e ampliando o seu perímetro de ansiedade. Quando você descobre os gatilhos, o que desperta essa ansiedade, se torna um pouco mais fácil você poder enxergar como você sair disso tudo, e com as dicas que eu vou dar para vocês daqui a pouco, isso vai auxiliar demais cada um de vocês. Existe uma coisa que é muito importante dentro de ansiedade, que é você entender que certas coisas você tem que se adaptar para você não sofrer como você está sofrendo de ansiedade. Entenda exatamente isso. Beijo para Irene, beijo para o namorado dela, o Ricardo, estão aí juntinhos, debaixo das cobertas aí, né? Tá meio friozinho aqui também, mas um frio que para nós aqui do Paraná, quem mora para cá é acostumado, tranquilo. Novembro tem casamento, hein? Irene tá numa correria para esse casamento, gente, demais, demais, né? Mas vamos lá, quando nós entendemos o desenvolvimento da ansiedade, a frequência, nós vamos entender o que eu vou falar a partir de agora. A partir de agora eu vou falar sobre os 13 sintomas da ansiedade. E com certeza você, de alguma forma, de alguma maneira, você vai se enquadrar em alguns deles, certo? E eles também são um pouco também de alerta, para você saber exatamente como deve agir em determinada situação, de que maneira, de que forma você deve agir. Então vamos compreender. Fábio Timóteo, beijo para você, certo? Como é que nós vamos mexer? Então, por exemplo, 3 sintomas de ansiedade. Primeiro sintoma, enxergar perigo em tudo. Gente, você enxerga perigo em tudo, né? Você vê o negativo em tudo, pode ter certeza que você está alimentando a ansiedade. Claro que nós temos que entender que existem situações que a gente realmente tem que temer. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de estrada, certo? É claro que se a estrada for aquelas assim, ó,
entendeu? De mão dupla, vai e volta. Claro que você vai dirigir talvez com um pouco mais de ansiedade, de medo, mas é aquela coisa, você tem que entender que você não pode dar um excesso a isso. Vai mais tranquilamente, vai num ritmo mais devagar, seja o hiper mega cauteloso e cautelosa. Vamos entender esses sintomas aí, certo? A pessoa que não viaja de avião, porque fala assim, vai cair o avião. Gente, andar de avião é uma das coisas mais seguras que tem no planeta. É muito mais perigoso, às vezes, você andar de bicicleta, você pegar uma estrada, até na calçada, certo? Então, a ansiedade é complicada. Eu lembro que o ser humano que mais tinha medo de andar de avião era eu. O ser humano que mais tinha medo de andar de avião era eu. Eu tive que me libertar dessa situação. Hoje em dia, quando eu vou viajar para qualquer lugar, para dar uma palestra, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu pergunto é assim, qual cidade é? Tal cidade. Tem um aeroporto aí perto? Então o medo foi embora, né? A gente já falou aqui em outras lives sobre medo, né? Fator moderador, não pode ser um fator escravizante, né? Então nós temos que entender exatamente isso, que nós temos que proceder de uma outra maneira. Senão você vai ver perigo em tudo, vai alimentar a ansiedade, não vai ter paz em nada. Você só vai enxergar o negativo. E às vezes, nessa inconstância emocional, você vai alimentar exatamente as situações que vão, de alguma forma, de alguma maneira, atingir você. Então vamos entender exatamente isso. Segunda coisa muito importante, né? Porque aí você está ansioso, você quer descontar em alguma coisa. E agora eu vou pegar muita gente agora na minha segunda colocação, certo? O ansioso, ele gosta de descontar no docinho, né? Não faltam pessoas que encontram a solução para os seus problemas de ansiedade, como brigadeiro, docinho, né? Alimentos para aliviar a tensão, por quê? Porque, por exemplo, o chocolate vai liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer, e vai nivelar. Aí você vai virar um chocolatra, né? Eu tenho alguns que estão me acompanhando agora, que não é o caso da Luciane Tirola, boa noite para você, mas tem alguns aí que eu já dei boa noite, que vivem atacando docinho, ingerindo uma grande quantidade, muitas vezes o tempo todo, para aliviar essa tensão da ansiedade, né? Olha só, a Rita, pelo jeito a Rita recorre aí ao chocolate, né? Pelos comentários que o pessoal está colocando aí, certo? A ansiedade, ela vai gerar o quê, né? Então, vai gerar essa fuga pro docinho aí, mas ela vai gerar alterações de sono. E sono, gente, é algo necessário para o seu corpo. Descansar é necessário para o seu corpo. O ansioso, ele sente dificuldade de dormir, ele tem episódios de insônia na véspera de reuniões, de eventos, não consegue se desligar, sabe? Se você fez o que tinha que fazer, acabou, vai dormir, vai descansar. No dia seguinte, vá, faça sua reunião, sua palestra, seu encontro, seu trabalho, sua viagem, por aí vai, né? A Rita falou que ela também corre atrás das frutas. A Gisele, ela é a formiguinha, a Gi gosta de doce mesmo, certo? Aí o pessoal tudo se entregando. Eu não dou nome, mas o pessoal está se entregando. Então vamos entender exatamente isso, que a gente tem que descansar. A ansiedade vai atrapalhar o seu sono e vai prejudicar a estrutura do seu corpo. Então vamos compreender exatamente isso. Vamos entender o que pode fazer essa ansiedade. A quarta coisa muito importante é que a ansiedade faz você sofrer tensão muscular. E muitas vezes você fala assim, eu dei mau jeito. Não, você não deu mau jeito. Você teve tensão, ansiedade, que gerou o mau jeito. Então você não identifica isso às vezes. Então comece a entender que você muitas vezes está com muitas dores nas costas, ombros, nuca, pescoço, está travada, olha, você pode estar sofrendo aí de um transtorno de ansiedade. E você olha para o físico e não enxerga a origem. E é a origem que é importante.
você enxergar. Então vamos compreender exatamente isso. Preocupação, desânimo, tensões na região cervical, né? Aquele peso que você carrega. Então vamos começar a entender isso aqui no Minutos no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico. Eu estou aqui para ajudar você e hoje falando de ansiedade, para você se livrar de toda ansiedade, para que as coisas fiquem no devido lugar. A ansiedade muitas vezes ela vai fazer o quê? Com que você tenha uma dificuldade de falar em público. Hoje eu dei uma palestra e na abertura da palestra as pessoas tinham que se apresentar e uma moça teve muita dificuldade de poder se apresentar. No final da minha palestra ela veio falar comigo e falou: doutor, eu preciso de ajuda, certo? Há muitos e muitos anos eu tenho dificuldade de falar em público, de me expressar. E o pior de tudo, a Emeirinha, beijo. Falar em chocolate, a Emeirinha já, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, doutor, de me expressar em público, de falar. Eu conheço, eu domino os assuntos do meu trabalho, mas só de pensar, de ter que falar em público, eu já tenho taquicardia, respiração ofegante, apreensão e, claro, tudo isso alimentado pela ansiedade. Então, você está conseguindo identificar exatamente isso? Então, coloca aqui nos comentários. Você está realmente se vendo nesse diagnóstico todo que eu estou dando para você? É isso que é importante. Essa que é a compreensão. Muitas vezes se preocupar em excesso, se preocupar com o futuro em excesso, tudo isso é alimentado pela ansiedade. Então vamos entender isso. O sexto item é esse: as preocupações em excesso que vão alimentar esta ansiedade em você. Então existem tantos mecanismos que podem ser desarmados. Para quê? Para você entender que contas é algo natural, família é algo natural, certo? Quando você coloca uma preocupação excessiva, certo? Você vai gerar o quê? Dores de cabeça, já falei, né? Ansiedade gera úlcera, oh meu Deus do céu! O estresse baixa o teu sistema imunológico e hoje em dia você precisa. Suzana Mateus, minha grande amiga, Deus te abençoe, é um prazer ter você aqui em Minutos no Divã. O neuro me perguntou, tá ansiosa, estresse, enfim, exatamente. Ainda mais você, né, Suzana, que ajuda tanta gente, cuida de tanta gente, eu admiro demais tudo que você faz pelas pessoas, certo? Realmente, você acaba alimentando isso tudo e vai gerar tantas patologias em você, tantas doenças em vocês por causa da ansiedade. A sétima coisa muito importante é que a ansiedade, e aí me permitam as mulheres falar, certo? Em termos médicos para vocês. O sétimo item é que a pessoa ansiosa sempre está à beira de um ataque de nervos. Sempre. E aí as mulheres, de alguma maneira, de alguma forma, elas acabam sofrendo mais que os homens. Os homens também, mas se tivessem que escolher uma porcentagem, mais homens, mais mulheres, aí eu colocaria exatamente isso, que realmente as mulheres, elas acabam sofrendo um pouquinho mais, sabe, aquela irritabilidade, as mudanças de humor. Aí a mulher já fala assim, TPM, ansiedade e TPM são como gasolina e álcool, a faísca quem dá é você. Então as coisas elas andam junto e acabam atingindo você de alguma maneira. Então nós temos que entender exatamente que esses momentos de pressão, estresse e de perda também, né? Perda de emprego, perda de ente querido, é muita coisa. Então a ansiedade é uma coisa que eu poderia dizer assim para você que tem que ser meio que domada, a ansiedade. Senão ela vai dominar você, ela vai escravizar você, ela vai tirar a tua paz, ela vai tirar a tua alegria, ela vai realizar uma série de coisas que serão prejudiciais à sua vida. A oitava coisa muito importante
é que a ansiedade muitas vezes vai criar os chamados medos irracionais. Eu falei um pouquinho na abertura, mas agora sou um pouco mais específico para poder trazer para você. Por exemplo, fracassar em determinado momento faz parte da vida. Agora, você fracassar e achar que a vida se tornou um fracasso é um exagero irracional. A arte de retomar a vida está ligado à arte de decidir no hoje, porque você será amanhã o que decidir hoje. Gi, posta essa frase para mim, por favor. Então entenda isso, compreenda isso, se posicione desta forma. E aí as coisas vão ter um outro sentido na sua vida. Eu acho que este é o grande desafio, sabe? Ficar sozinho para encarar a ansiedade às vezes não é a melhor coisa, certo? Competir e gerar uma autocrítica exagerada sobre a sua vida também não é uma coisa muito boa. Então tudo isso influencia sim de alguma maneira. E eu já falei sobre autocrítica negativa, né? E pessoal que é bem inteligente como você sabe que todas as minhas lives estão interligadas, né? Quero pedir a você, estamos mais próximos ainda da nossa meta, hein? Estamos com quase 800 seguidores no YouTube e se você continuar me ajudando, a gente chega lá, tá bom? Para a gente poder interligar todas as redes e ajudar muita gente, hein? Muita gente precisando de ajuda, certo? Esse excesso de medo vai afetar as relações pessoais, sim, trabalho, casa, família, dia a dia. Nona situação, ligada à ansiedade. A ansiedade ela vai gerar muitas vezes, se você não tratar isso, né, com um psiquiatra, um psicanalista, como eu, ou um psicólogo, você vai gerar aquela coisa da inquietação constante. E aí uma série de coisas acontecem, né? Rói unha, né? Tem gente que fica arrancando fio de cabelo, tem gente que come, né? Tem tricotilomania, né? Tantas coisas podem acontecer, gente. Então veja que há uma necessidade de você colocar em ordem tudo isso na sua vida. Uma necessidade, é muito importante você de alguma maneira entender que essa angústia vai gerar desespero, vai gerar desconforto, e a conclusão vai ser que a sua qualidade de vida e das pessoas que vão estar em volta de você estará gravemente comprometida. Até as pessoas, de alguma maneira, elas vão chegar num nível que elas não estão te aguentando mais. E eu tenho certeza que isso é muito prejudicial. Certo? A 10ª coisa muito importante é que a ansiedade vai trazer, se você não tratá-la, uma série de consequências físicas. Tremores de mão, por exemplo, cansaço fácil, falta de ar, asfixia, coração acelerado, entendeu? Suor excessivo, mãos frias, suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, certo? Dificuldade de engolir, sensação de engasgo, entre outros. Doutor Juarez Torres, tudo isso? Sim. E se você, de repente, chegar e não tratar, ainda vai chamar tudo de pânico. Nem tudo é pânico, você tem que saber exatamente o que você está sentindo. Uma coisa desencadeia a outra, mas não rotula tudo do mesmo jeito. É para isso que nós, profissionais da área da saúde emocional, estamos aqui para poder ajudar você de alguma maneira. 11ª coisa que a ansiedade acaba gerando na sua vida, acaba gerando o pensamento obsessivo. Tem certos pensamentos que você vai se tornar obcecado e obcecada. E tudo a origem está onde? Nessa incapacidade de controle das imagens angustiantes, dos pensamentos recorrentes, certo? E essa disfunção, muitas vezes neurológica, repetitiva, vai gerar a obsessão. E essa obsessão vai gerar o quê? Transtorno de humor. E o transtorno de humor vai gerar o quê, doutor Juarez? A distimia, a tristeza profunda. Então, olha aí, o pessoal está colocando os comentários aí, abrindo o coração. Aliás, eu agradeço você que está aqui me acompanhando.
Porque você tem que se libertar dessa depressão, desse transtorno, de tudo isso que está de alguma forma atrapalhando você. Senão você em breve vai ser rotulado com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e tantas outras definições. Vai ganhar uma caixinha de remédio. E o remédio ele é muito importante. Tem gente que precisa de remédio. Mas você não pode abandonar a terapia, você precisa de terapia também. Então compreenda isso, certo? As coisas estão mudando, só que elas têm que mudar ainda mais. Elas têm que tomar uma forma. Elas têm que trazer uma realização para você. A sua vida precisa disso. Porque o 12º item que a ansiedade vai gerar em você é um perfeccionismo tremendo, sabe? Essa insistência de você ter padrões elevadíssimos. Às vezes tudo que você faz é perfeito, as pessoas chegam e dizem é perfeito, o que você faz é perfeito, tudo que você faz é com excelência. Então você tem que entender o ponto máximo das coisas. Senão você vai se exigir de uma maneira assim complicada. Ó, a gente falando assim, minutos de divã faz a diferença sim, faz muita diferença, certo? Me diga qual é o psicanalista que no sabadão à noite está investindo na sua saúde emocional além de mim. Sou eu, porque é importante. E eu ainda estou naquela ideia que eu não comecei ainda, que é minutos no divã madrugada, que tem muita gente na madrugada e desesperada. Mas eu tenho que harmonizar meus horários, é muita coisa. Pré-candidato a vereador, trabalho na clínica, atendo meus pacientes das clínicas, o pessoal online, é muita coisa, não posso ficar ansioso, senão vai de encontro ao que eu estou falando hoje. Então vamos entender que realmente esse perfeccionismo ele vai trazer realmente um preço muito alto. A busca de ser infalível vai gerar o que muitas vezes, sabe, sentimentos terríveis de você não conseguir atingir esse objetivo pré-estabelecido. Então vamos colocar realmente a ansiedade hoje no devido lugar que ela deve estar. Vamos desarmá-la nesse exato momento. O 13º item, certo? E muita gente chega ao consultório com uma ansiedade, com problemas tremendos que eu tenho que encaminhar a pessoa para um médico para tratar o quê? Os problemas digestivos. O ansioso, ele tem uma dificuldade de digerir. Exatamente isso. Então a ansiedade vai gerar problemas gastrointestinais que vão atrapalhar demais você, dores, má digestão, certo? Diarreia, azia, incômodos os mais variados. Tudo por quê? Porque você alimenta a ansiedade, certo? Então vamos começar a compreender isso, a entender esses padrões e estabelecer exatamente, sabe, o desarme disso tudo. Então nós mexemos aqui em 13 coisas importantíssimas. Quantos problemas de alterações de úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, refluxo, gente. Semana passada eu atendi um paciente meu, uma pessoa boníssima, e ele falando da cirurgia que ele fez por causa de refluxo, tudo e tal, aquilo outro. Eu falei, rapaz, você tem transtorno de ansiedade generalizada. Expliquei para ele o que era, tudo. Eu falei, quando você vai no médico? Tá, então conversa com ele, porque com certeza uma das raízes é essa. Eu mostrei exatamente aonde estava essa ansiedade generalizada aí, quais os fatores para ele poder realmente colocar em harmonia o seu interior. Muitas determinações saem daqui para poder realmente colocar em ordem todas as situações que envolvem a minha vida e a sua vida. Então vamos desarmar a ansiedade fazendo coisas boas, meditando, caminhando, sabe? Correndo, fazendo um esporte, certo? Entendendo o real papel que você desempenha em cada coisa ou situação da sua vida. Vamos entender a felicidade. Ah, doutor Juarez, anteontem o senhor falou de felicidade. Você acha que eu falei por acaso? Você que me conhece.
Claro que não, eu falei porque hoje eu iria falar de ansiedade, então eu já preparei você na felicidade, para você entender os ganhos enormes, sabe, de você realmente redescobrir o que envolve a sua vida, o que está em volta de você, você redescobrir tudo isso e colocar cada coisa no devido lugar, ouvir aquela música gostosa, relaxar, celebrar, sabe, a vida, sabe, se alimentar de coisas boas, de alimentos que realmente vão trazer o bem-estar, estabelecendo as defesas, às vezes até vitaminas, certo? Mas claro que tudo com orientação de especialistas. Não faça nada por causa da propaganda do momento. Faça tudo que o especialista disser para você. É para isso que nós estudamos, para sermos especialistas cada um na sua área. E aí realmente essa intensidade, essas situações aí que a ansiedade gerou em você, elas vão perder a sua intensidade. Então hoje, no Minutos no Divã, esses 40 minutos aqui eu pude falar com você exatamente sobre isso, ansiedade, certo? E aí eu nem falei sobre a pessoa que tem sobrepeso e é ansiosa, transfere para comida e por aí vai. Eu poderia falar de coisas que você já sabe, né? A ansiedade que gera realmente uma série de situações dentro do sistema hormonal da pessoa. E a pessoa chega no consultório e fala assim: doutor Juarez, eu juro para o senhor que eu como quase nada, né? Então o oxigênio deve estar fazendo uma grande obra dentro da pessoa. Então vamos entender exatamente que, tratando da ansiedade, muita coisa vai se harmonizar. Então hoje, no Minutos do Divã, meu objetivo era exatamente cuidar disso, cuidar do seu interior, falando de ansiedade. E agora, claro que eu quero fazer aquela oração por você, para que realmente você possa, de alguma forma, de alguma maneira, compreender que você pode pôr em ordem o seu mundo interior, que você pode reorganizar a sua vida, que você pode repensar tudo na sua vida, não desistindo, não banalizando as coisas que são importantes, entendendo que muitas vezes em volta de você ninguém está se importando com você e você precisa se importar com você mesmo. Eu sou o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, que está aqui para te ajudar. E lá no meu canal no YouTube, Dr. Juarez Torres Oficial, tem muito material para você e para você indicar. Aliás, a Irani está de parabéns, porque ela tem feito uma coisa muito legal. Ela identifica qual é o meu material e manda um material específico para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer. Então faça como a Irani, ajude outras pessoas, tá bom? Vamos orar, porque eu quero encerrar com uma oração abençoando você, relembrando que amanhã, 7h30, tem culto da Igreja Projeto Céu e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de graça, é pela autoridade que é no teu santo nome que eu coloco nesta hora cada vida diante de ti. Quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça, quero pedir o teu poder, quero repreender toda ansiedade, toda situação contrária, tudo que se levanta contra esta vida, Senhor, que realmente haja uma libertação de toda ansiedade, que a partir de tudo que eu expliquei desta oração, cada coisa vá para o devido lugar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, não existe outro Deus igual a ti, Senhor. Muitas vezes, muitos são aqueles que não têm ninguém, certo? E que têm que sobreviver dia a dia em suas vidas para poder superar tantos males, e hoje eu oro especificamente pela ansiedade. Coloca da tua paz no interior, coloca na mente um raciocínio lógico, trabalha realmente cada aspecto, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, e é exatamente o que eu te peço por esta vida, neste momento, aqui no Minutos no Divã. Traz da tua paz, Senhor. Eu uso a minha autoridade como teu servo para liberar esta paz e este poder em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a tua vida, mais e mais e mais. Que a graça do Senhor seja sobre você.
Amanhã, 7h30 da noite, estaremos juntos. Compartilhe com todas as suas redes sociais. Compartilhe Minutos no Divã exaustivamente. E se inscreva lá no meu canal no YouTube. Tá? Só tenho a agradecer a todos vocês. Um grande beijo para vocês. E amanhã, 7h30 da noite, estaremos juntos, permitindo o Senhor. Tá bom? Tchau, tchau e até mais.